podemos estar aqui nesta noite, né? Onde o Senhor tem permitido chegarmos aqui para juntos estarmos recebendo do Senhor a porção da palavra dele para nossa edificação, para nosso consolo e salvação. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para nós lermos, e após a leitura nós estaremos cantando um hino do nosso Hinos e Cântico 279, que tem a ver com a mensagem. Eu prefiro cantar antes do que depois, né? Para não suprimirmos que o Espírito Santo irá falar conosco. Nós iremos ler na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. E nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 13. São bastantes versículos, né? Temos muito tempo também, né? E quero crer que não iremos usar talvez todos os versículos, mas nós iremos ler a palavra do Senhor para a nossa edificação. A palavra de Deus nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Eu vou convidar a igreja para nós cantarmos o hino de número 279. Que tem muito a ver, né, com a mensagem que nós iremos transmitir nesta noite, segundo o que o apóstolo Pedro escreveu para nós. 279. Um pouco e Cristo voltará para nos tirar do mundo
pelo nosso bom Jesus, e sua voz de aprovação será bem rico galardão. Um pouco vem, Senhor Jesus, a noiva espera o seu Senhor, suspira a ver na plena luz o rosto do seu Salvador, estar com ele no porvir e seus louvores repetir. Amém. Que seja essa a nossa atitude na nossa devoção ao Senhor. Bem, irmãos, conforme disse, né, esse hino, a letra desse hino, a música é muito bonita, a letra tem muito a ver com a mensagem dessa noite. A segunda volta do Senhor Jesus Cristo é o acontecimento mais desejado, mais esperado pelos cristãos. Esta é uma realidade que nós vivemos, né? Nós vivemos nessa esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, ele disse: na esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém esperar o que está vendo? Então nós, com os olhos naturais, não podemos ver, mas com os olhos da fé aguardamos a vinda de Cristo. Eu fico observando que nos versículos que nós lemos nessa segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele estava preocupado com a igreja do seu tempo, com os irmãos daquela época, devido à grande perseguição aos crentes, e ele estava prestes já de ser morto também. Nós sabemos que o apóstolo Pedro foi crucificado, né? De cabeça para baixo. Ele não quis ser crucificado igual a Cristo, né? Mas ele escolheu, por ter, talvez, segundo alguns historiadores, negado a Cristo 3 vezes, não se achou digno de ser crucificado como Cristo. E então ele pediu para inverter, né, a situação, foi crucificado de cabeça para baixo. E ele estava preocupado com os crentes, após a sua partida, como eles viveriam sem uma orientação. E ele faz aqui questão de lembrar a eles das promessas do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola ou carta que eu escrevo para vocês, porque eu quero fazer vocês lembrar das promessas do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero que vocês esqueçam que Jesus vai voltar. Infelizmente, nós podemos observar nos nossos dias de hoje que muitas pessoas que confessam a Cristo como Salvador e Senhor frequentam, são membros de igrejas, talvez tenham passado por esquecimento à volta de Cristo, ficam preocupadas com as coisas deste mundo e esquecem que nós não iremos ficar aqui. E o apóstolo Pedro, devido à perseguição, conforme já disse, aos crentes do passado, ele os conforta e os faz lembrar: não se preocupe com isso, venha o que vier, a nossa esperança é o Senhor, Ele vai voltar. E o apóstolo Pedro, ele continua dizendo aqui nesse capítulo que levantaria pessoas tentando desviar o foco dos cristãos com respeito à vinda do Senhor.
e como que dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Vocês ficam pregando, como nos nossos dias de hoje, né? Nós vamos falar para alguém que ainda não é salvo que Jesus vai voltar. Pode ser que ele... Mas há tanto tempo vocês falam nisso e Jesus não voltou. E coloca em dúvida, né? Até a nossa fé, se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor. Essa era a preocupação do apóstolo Pedro. E nós vemos que no capítulo 2, ele já havia alertado a igreja com respeito aos falsos ensinadores, aos falsos profetas. É o que mais tem hoje nas igrejas que se intitulam evangélicas, que pregam o evangelho. São pessoas preocupadas com as coisas daqui deste mundo. Muito pouco se fala em salvação. Muito pouco se fala na volta de Cristo. Mas muito se fala que você vai conseguir isso e mais aquilo aqui na terra, que você vai ficar rico, que você, desempregado, vai encontrar um emprego. Você não tem um carro, vem aqui que nós vamos orar para te entregar a chave, né, de um carro. A gente vê isso nos programas de televisão. E, infelizmente, o evangelho puro que Jesus deixou está sendo deturpado. E o apóstolo Pedro já via isso naquela época, já tinha isso, não é coisa nova não. Tanto é que ele escreve esta segunda carta alertando os irmãos daquela época. E então nós vemos que no verso 3 ele diz: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Os homens estão preocupados com aquilo que satisfaz o seu ego. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em Timóteo 3, ele disse a partir do verso 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, obstinados, traidores, cruéis, profanos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O apóstolo Paulo alerta a Timóteo para que ensinasse isso na igreja. E aqui no capítulo 3 de 2 Pedro não é diferente. Pedro estava alertando os irmãos quanto a isso, e que eles seriam perseguidos, mas que eles não arredassem o pé da fé que tinham e da esperança que tinham na vinda do Senhor. Como citei anteriormente, o apóstolo Paulo, né, dizendo: na esperança fomos salvos. A fé e a esperança e o amor. Essas três coisas precisam permanecer no coração do cristão. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. O apóstolo Paulo já havia falado isso para a igreja. Portanto, deve permanecer no coração de vocês a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior desses é o amor. Quando nós amamos a Cristo e a sua vinda, é isso que Pedro está falando aqui, que o amor deveria permanecer nos corações dos crentes. Que venham os problemas, que venham as perseguições e as tribulações, nossa esperança é o Senhor. E ele continua dizendo aqui que os homens, como hoje não é diferente, já disse, iriam perguntar: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais, né, nossos pais dormiram, ele está falando aqui para os judeus, referindo-se a Abraão, Isaac e Jacó, desde que eles dormiram, né, as coisas permanecem como estão. Mas o apóstolo Pedro foi mais além do que isso. Ele lembrou de Noé.
foi só a promessa feita a Abraão. Vocês lembram de Noé? O que Deus fez? Como que Deus separou o joio do trigo, salvando Noé e sua família, e o restante dos homens pereceram? O apóstolo Pedro lembra aqui lá de Gênesis capítulo 6, quando o texto bíblico nos diz que Noé era justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, hoje mesmo, quando nós temos a oportunidade de falar para alguém, quando falamos, citamos a vinda de Cristo, que Jesus está às portas, está voltando, corremos também o risco de alguém perguntar: mas há quanto tempo vocês pregam isso e Jesus nunca voltou? Mas Ele vai voltar. E quando alguém perguntar: onde está a promessa da sua vinda? Abram a Bíblia e mostrem. Está aqui. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele vai cumprir. Então Pedro estava alertando os irmãos naquela época e fortalecendo-os ao mesmo tempo, por causa das perseguições. Poderia alguém deixar a cruz. Por isso que o Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje pela manhã nós falamos, ser crente não é fácil. Não é simplesmente dizer: eu aceito a Jesus como meu Salvador e Senhor, e então é batizado, se torna membro de uma igreja e que fica tudo tranquilo, que está tudo bem. Não é assim que funciona. É por isso que Pedro então está alertando os irmãos aqui: permaneçam firmes. Eu quero fazer lembrar a vocês. Vocês já têm a mente esclarecida, vocês conhecem a promessa, sabem que Jesus vai voltar, mas pode ser que alguém venha deturpar isso, venha trazer confusão nas vossas mentes, nos vossos corações, e fazer vocês desviar. É o que mais tem acontecido hoje, né? Quantas pessoas que têm abandonado a igreja, têm abandonado a Cristo, porque é claro que quem abandona a igreja está abandonando a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, para seguir as paixões do mundo, às vezes pressionado pelos problemas que o mundo traz. Então Pedro orienta os irmãos daquela época para que não desviassem, não desanimassem da sua carreira cristã, porque a nossa esperança é o Senhor. Então Pedro falando, ele lembrando aqui de Noé, porque ele diz aqui no verso 5, né, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ele está falando do dilúvio da época de Noé. Então Deus fez a diferença entre o justo e o perverso, e Ele vai fazer essa diferença de novo. Ele vai trazer juízo sobre a terra, e os salvos que estão em Cristo Jesus, nós seremos arrebatados vivos que tivermos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão e estaremos com o Senhor. E o Senhor Deus vai dar cabo a esse mundo, vai trazer juízo sobre a terra, e só assim o mundo vai entender a realidade daquilo que nós pregamos. Quando eu fico observando que, quando Pedro diz aqui, lembrai do que os profetas falaram a respeito da vinda de Jesus, às vezes nós pensamos que é só no Novo Testamento que fala da vinda de Cristo, da salvação. Não, todos os profetas, Pedro está fazendo questão de lembrar a eles. Olha, não só os apóstolos, incluindo ele, mas também os profetas.
Nós vemos lá em Malaquias capítulo 3, verso 18, quando Malaquias escreveu assim, que o Senhor fará diferença entre o povo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai separar o joio do trigo. Ele vai fazer essa diferença. E só Ele pode fazer isso. Essa diferença, essa separação. Assim como Jesus falou lá no capítulo 25 de Mateus, que quando Ele vier, vai separar o pastor, vai separar os cabritos, uma outra tradução diz bodes, né, das ovelhas. E Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde bendito de meu Pai. Você está incluído nessa lista? Benditos do Pai? Pedro está aqui confortando os irmãos e fazendo eles lembrar das promessas de Deus. Outra coisa interessante que Pedro chama a atenção aqui é que eles deveriam estar preparados para a vinda do Senhor. Interessante que todos esses que foram alertados, inclusive Pedro, já morreram. E por isso que alguém poderia perguntar isso que Pedro está alertando aqui: mas onde está a promessa da sua vinda? Quanto tempo estão falando que Jesus vai voltar e não volta? Mas a nossa fé está firmada no Senhor. E Pedro diz aqui que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele não retarda a sua promessa. Ele prometeu voltar e vai voltar. O texto que o irmão Valério leu aqui, de Atos capítulo 1, versos 6 a 11. Nós vemos quando chega no verso 10 e 11, os discípulos preocupados, vendo o Senhor Jesus subir para a glória. E quando ele é encoberto pelas nuvens, não podendo eles mais vê-lo, desce 2 anjos e se põe ao lado deles e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que subiu para os céus vai voltar. E os anjos não estavam fazendo nenhuma promessa, eles estavam trazendo o recado de Deus. Porque quem promete foi Deus. Eles estavam apenas sendo transmissores ali da palavra, confortando os discípulos. E o Senhor Jesus, muito antes de passar pela cruz, de morrer pelos nossos pecados, ser ressurreto e subir para a glória, ele já tinha alertado também os seus discípulos para a sua vida. Ele prometeu voltar. Nós vemos isso no Evangelho de João capítulo 14, versos de 1 a 3, quando o Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Pedro estava aqui orientando também os discípulos, aos irmãos daquela época: não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração. E Jesus diz: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Essa é a promessa que ele fez. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Então, irmãos, vemos aqui o apóstolo Pedro confortando os irmãos ali, aconselhando ao mesmo tempo, e é o que nós devemos também aprender nessa noite. O verso 7 diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todos os profetas falaram a respeito desse juízo. É isso que Pedro diz lá no primeiro versículo 1 e 2. Vocês já têm conhecimento disso. Naquela época eles ainda não tinham o Novo Testamento. Pedro estava escrevendo essa carta endereçada aos irmãos peregrinos e forasteiros
do seu tempo. E louvado seja Deus que tem chegado para nós este ensino como conforto, como consolo, para que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor, na esperança de que um dia nós estaremos com o Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 19, ele diz que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a nossa esperança não é só aqui nesse mundo, mas é um dia habitarmos com o Senhor. Então no verso 8, como já falamos, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, dialogando para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro estava incentivando os irmãos a continuar evangelizando. É isso o dever da igreja. Nós não podemos nos acomodar como se estivéssemos dizendo: eu sou salvo, né? O mundo que se dane, né? Não. Eu sou salvo, tenho essa fé, essa esperança de um dia estar com o Senhor, mas preciso passar isso para frente. Eu tenho o dever, a obrigação de estar avisando, ainda que as pessoas não convertidas venham a debochar. Como Pedro está dizendo aqui, onde está a promessa da sua vida? Por que vocês estão pregando isso? Por que vocês estão falando que Jesus vai voltar? Se há mais de 2000 anos ele não voltou ainda. Isso só se falando da vida de Cristo, né? Sem contar o tempo dos profetas. Mas é importante que nós temos esse dever, essa obrigação de evangelizar, de pregar. Senão não precisaríamos estar aqui reunidos, né? Não precisaríamos. Se bastasse apenas eu me converter e ficar em casa, sempre sou salvo, né? Se a salvação fosse algo assim, eu não precisaria estar aqui. Mas eu tenho o dever de estar reunido com os irmãos, até porque um membro fora do corpo é um membro morto, um membro amputado, né? Então nós temos o dever, a obrigação de estarmos reunidos, porque Cristo é a cabeça da igreja. E é por essa razão, por esse gozo que nós temos em nossa alma, em nosso coração, essa esperança da salvação, da vinda de Cristo, é por isso que nós nos reunimos e nos preocupamos em pregar o Evangelho assim que tivermos oportunidade, mesmo sabendo que as pessoas não querem o Senhor Jesus como Senhor. Interessante, se você sair por aí perguntando quem quer ir para o céu, todo mundo quer. Mas aceitar a Cristo e ser servo do Senhor Jesus é outra questão. As pessoas estão preocupadas com as coisas deste mundo e não estão se dando conta de que o Senhor Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Portanto, é dever nosso estarmos pregando, evangelizando, avisando as pessoas que Jesus vai voltar. Querendo ou não, as pessoas crendo ou não, Jesus vai voltar. Esta é a afirmação da palavra de Deus, nós cremos nisso. Verso 10: virá entretanto como ladrão, diz o Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. As pessoas não querem acreditar nisso. É como se diz, né? Ver para crer. Mas só que se for esperar ver para crer, graças a Deus, louvado seja Deus, que a igreja nem vai ver isso, né? Nós vamos estar com o Senhor, mas eles vão ver e não vão ter o privilégio de crer mais, porque passou a oportunidade. A porta da graça vai se fechar. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele alerta aos irmãos da igreja de Éfeso quanto ao estarem despertados, né? Acordados
E ele diz lá no capítulo 4 da carta aos Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Mesmo sendo cristãos, às vezes nos passa despercebido. As preocupações do dia a dia, né, que nos envolve, às vezes nós ficamos mais preocupados com as coisas daqui. Por exemplo, quem trabalha amanhã, né, já está pensando que amanhã tem que ir para o seu trabalho, tem que levantar cedo, tem que bater seu cartão de ponto. Enfim, eu já passei por isso. E realmente é uma preocupação, é um dever nosso, né? Como empregados, como servos, até porque a Bíblia ensina isso, né? Vós servos, sejam submissos aos vossos senhores. Mas às vezes a preocupação material nos tira a preocupação espiritual. E o Senhor Jesus, através do apóstolo Pedro, que ele está avisando, que esse dia virá como um ladrão de noite. Vocês lembram muito bem que o Senhor Jesus deixou muito claro quanto a esse alerta. Lucas capítulo 12, a partir do verso 35 até o 43, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos assim: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Sejam como servos vigilantes, que esperam pelo seu Senhor, para que quando ele vier das festas de casamento e bater na porta, logo lhe abra. Logo lhe abra. Então ele diz: cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias, preparados, para que quando o Senhor vier, nós não estejamos dormindo. Então Pedro, ele faz lembrar de algo que ele presenciou. Ele estava lá quando o Senhor Jesus cita essas palavras e o evangelista Lucas escreveu. E ele então aqui diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E o Senhor Jesus continua dizendo aí nesses versículos, esse capítulo 12 de Lucas, né? O homem, quando o dono da casa, se ele soubesse a que hora viria o ladrão, o que ele faria? Vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Mas porque ele não sabe, o ladrão vem e rouba, né? Então tem muitas pessoas que estão assim, como que dormindo, né? O sono espiritual, e não estão nem preocupados com a vinda do Senhor, e serão apanhados de surpresa. Então Pedro está alertando aqui os irmãos para isso: no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Sabe por quê? Tudo será desfeito, porque quando João ele é arrebatado ao terceiro céu e começa então a escrever o Apocalipse, e quando ele já está quase terminando o livro de Apocalipse, capítulo 21, ele fala: eis que viu um novo céu e nova terra. Ele viu descendo do céu uma nova terra. Por isso que Pedro está falando aqui: o que existe hoje, essa terra contaminada, né? Os céus que Pedro está falando aqui não é o céu do trono de Deus. Ele está falando do firmamento, que passará por uma renovação. Deus fará tudo novo, de novo, né? Fazendo lá em Isaías capítulo 61, Deus vai fazer tudo novo, eis que faço nova terra. E João, no capítulo 21 de Apocalipse, ele vê já essa cidade, a cidade santa, descendo do céu, ataviada como noiva para o seu esposo. E ele diz ainda mais, no verso 4, né? Que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então o apóstolo Pedro está aqui confortando os irmãos, animando-os a permanecer na fé, para que aquele dia, o dia do Senhor, não os apanhe de surpresa, não nos apanhe, né? Porque esses irmãos na verdade já não existem mais, já morreram na fé, na esperança e no amor, estão aguardando a ressurreição, a vinda do Senhor. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, mais uma vez falando, e os elementos abrasados se derreterão. Pedro repete aqui o verso 10. Como nós podemos apressar a vinda de Deus, uma vez que Ele é longano e compassivo, não quer que ninguém se perca? Uma vez que Pedro cita anteriormente que
para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Como a igreja deve agora apressar a vinda de Deus? O Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 24, versos 12 e 13, quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos da terra, virá o fim. É isso que Deus está esperando, a pessoa de Cristo. Quando o Evangelho for pregado, nós não sabemos se já está quase chegando esse fim, O importante é nós pregarmos o Evangelho. Louvado seja Deus que o Evangelho tem sido pregado, em várias partes do mundo, através de rádio, televisão, enfim. E nós já estamos quase alcançando esse alvo, mas não cabe a nós preocuparmos com isso. Deus sabe o dia certo. Mas o que Pedro está dizendo aqui, quanto a apressar a vinda do Senhor Jesus, é nós evangelizarmos, porque quanto mais pessoas forem salvas, ou mesmo que não sejam salvos, mas que ouviram o Evangelho, eles não vão ter desculpa quando Jesus voltar. Nós nunca ouvimos falar do Evangelho. É isso que significa apressar a vinda de Deus, a pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quando ele fala mundo, ele está falando do universo, ide por todo mundo. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Vamos então apressar a vinda de Deus, a vinda de Cristo, para buscar a sua igreja. Porque na verdade as coisas estão indo de mal a pior. Nós temos um hino que diz, o mundo e seu pecado de mal vai a pior. Porém, nós esperamos a vinda do Senhor. Então, irmãos, quanto mais se prega o Evangelho, mais se abrevia a vinda de Cristo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, verso 12, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Verso 13, nós, porém, segundo a sua promessa, Pedro está falando mais uma vez aqui da promessa que o Senhor Jesus fez, a sua vinda, a terra prometida, uma nova terra, uma nova cidade, onde o Senhor Jesus estará presente conosco para todo sempre. Ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Porque nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo onde a injustiça supera a justiça. Na verdade, para ser mais claro, não há justiça aqui na terra, só injustiça. Então Pedro está falando aqui, porque aquele que vai julgar este mundo, aquele que vai arrebatar a sua igreja é justo. Está falando do Senhor Jesus Cristo. Fico lembrando que em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz assim que o Senhor vai vir a trazer salvação debaixo das suas asas, vai trazer salvação debaixo das suas asas. Isso está falando do arrebatamento da igreja. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Que seja essa, irmãos, a nossa esperança, de um dia estarmos com o Senhor na glória. Nós sabemos que Ele vai vir, são várias as promessas, todas as cartas, como citou aqui o próprio apóstolo Pedro, falando deles, dos apóstolos, bem como dos profetas, falaram a respeito da vinda do Senhor e das suas promessas. E Ele vai cumprir uma por uma. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai buscar a sua igreja. É só nós confiarmos, não desfalecermos, não desanimarmos, não desistirmos da nossa carreira, Como diz o escritor da carta aos Hebreus, parece que alguém quer ficar para trás, Interessante, No capítulo 12 da carta aos Hebreus, está escrito isso, parece que alguém quer ficar para trás. Mas ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia dos homens, assentou-se
à destra do trono de Deus. E nós estaremos lá um dia, juntos com Ele, diante do seu trono, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós merecemos estar na glória de Deus, mas um dos nossos hinos diz: pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, eu, por sua imensa graça, lá estarei. Que todos nós possamos estar lá, não é? Imagine a igreja aqui reunida na presença do Senhor Jesus, né, meu irmãozinho? Os nossos corpos serão transformados, né? Não teremos mais esse corpo cheio de dor, de cansaço, de desânimo, né? Dos problemas deste mundo. Lá não haverá essas coisas. Nós seremos transformados. O apóstolo Paulo, ele nos dá uma força tremenda com respeito a isso, né? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51 até o 58, o apóstolo Paulo, ele conforta a igreja de Corinto, que também estavam passando por uma grande perseguição, um grande sofrimento. Ele disse assim: olha, eis que vos digo um mistério. Mistério é coisa de Deus, né? Não cabe ao homem tentar adivinhar o que vai acontecer, mas ele disse: eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos que ficarem seremos transformados. E ele fala que o que é corruptível, né, se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Ou seja, aqui nós morremos, né? Iremos morrer um dia. Lá nos céus não existe morte. Por isso, Apocalipse capítulo 21, verso 4, o apóstolo São João diz, né? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Lá ninguém vai reclamar de dor de cabeça, dor na coluna, dor na perna, febre, gripe, pandemia, nada disso. Lá não existe essas coisas. Por isso que Pedro diz aqui na sua carta, confortando aqueles irmãos: olha, a terra e o céu que agora existe, com todas essas contaminações que eu acabei de citar, será transformado. Tudo será queimado. O pecado não vai existir mais. Nada que contamina este mundo vai contaminar a cidade santa. E nós estaremos lá, pela graça e misericórdia do nosso Deus. Por isso que o salmista no Salmo 107, né, que citamos hoje pela manhã, verso 1 diz: rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos estar lá por causa da misericórdia do Senhor, por causa da bondade dele, né? Que Deus em Cristo nos conforte, nos ajude a entendermos melhor a sua palavra, e quando vier alguma provação para tentar nos desviar do foco, né, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso alvo, né, que é Cristo, como bem citou o apóstolo Paulo, né, prossigo para o alvo. Nós também devemos sempre estar com os nossos olhos, né, fitos em Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, pedindo a Ele sempre misericórdia para nos ajudar, para nós permanecermos firmes e fiéis na sua obra, firmes na igreja, né? Sempre preocupados, nunca esquecermos de que a qualquer momento que Ele mandar o anjo tocar a trombeta, nós estaremos saindo deste mundo, deixando essa terra contaminada, e estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele cita 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 18, né? Consolai uns aos outros com essa palavra. É isso que Pedro estava fazendo aqui nessa carta, consolando os irmãos, confortando os irmãos, sabendo que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e nós estaremos lá pela graça do Senhor Jesus. Amém. Amém.